A gente volta a falar agora do caso do alagoano que foi espancado na saída de um bar lá em Lisboa, Portugal. As agressões contra o Jefferson Tenório e o namorado dele, o cearense Luiz Almeida, foram no mês de maio. Agora, apareceram vídeos da agressão que o casal sofreu dos seguranças do bar onde eles estavam. E a gente fala ao vivo com o Jefferson. Muito boa noite, Jefferson. Passado um certo tempo, né? Como é que você está psicologicamente? A gente vai, inclusive, já exibir aqui o vídeo, né, com as imagens que agora estão sendo divulgados, né, Jefferson, essas imagens que mostram você ali naquela cena sendo agredido por um homem sem camisa, que seria justamente, né, Jefferson, o segurança, um dos seguranças do bar. Então, com essas imagens dá para ver realmente como você sofreu naquele momento. Você disse que ele te afogou, né, por alguns instantes e não parava de te espancar, só parou quando uma viatura da polícia chegou e desde o primeiro momento você diz que acredita ter sido vítima até de preconceito, né, pela sua orientação sexual. Você acredita que essa foi uma motivação também para tanta violência? Jefferson, boa noite e muito obrigada por essa entrevista. Boa noite. A gente está realmente muito abalados com o que está acontecendo, né? Hoje eu tive acesso a esses vídeos que estavam circulando no Twitter e eu consegui salvar ele e comecei a divulgar nas minhas redes sociais, porque a casa está dizendo relatos que foi clientes e não foi clientes. A briga está dizendo também que começou depois que nós partimos o vidro e não foi isso. O vidro foi quebrado com tentativa de defesa, porque eles estavam agredindo muito meu companheiro. Eu consegui me soltar deles e meu companheiro continuou sendo agredido na porta, na parte de trás. E eu corri para a parte de trás da balada, onde tem os vidros e tinha a parte do rio. E aí tinha uma pedra, eu disse, eu vou quebrar o vidro, vai tirar o foco do meu companheiro que ficou lá sendo agredido, porque eu consegui me soltar deles. E aí eles vão parar, vão vir atrás de mim, e aí eu consigo fugir. Só que não deu tempo. Na hora que eu quebrei o vidro, eles pararam realmente de agredir meu companheiro, voltaram para dentro da casa de show, fecharam as portas e saíram para a parte de trás. Foi aí que eu não tinha para onde correr, para os lados, porque vieram 7 em cima de mim. E aí eu vou pular na água, e aí vai acabar as agressões. Mas não, eles um continuou me perseguindo dentro da água, que foi esse que foi me buscar na água, e não parou por ali na água. Depois que ele me tirou da água, eles continuaram me agredindo muito na parte terrestre. Eles não parou só a agressão na água. Depois de, acho que mais ou menos 4, 5 minutos que eles estavam me agredindo, foi quando chegou o meu companheiro, que ele não viu quando eu corri, porque ele ficou sendo agredido, ele só viu quando eles pararam de agredir ele e voltaram para dentro da casa, fechando as portas. E nisso a prima dele e ele continuou batendo na porta, achando que eles tinham me levado para a parte de dentro. Mas não, eu tinha corrido atrás, justamente para eles pararem de agredir ele. E aí eles começaram a bater, achando que eu estava lá dentro, batiam, e nada de ninguém aparecer. Ele correu até o Cais Sodré, que é uma estação que tem de trem, procurando eu, desesperado, não achava. Foi aí que lembrou que existia a parte de trás. E aí foi quando ele foi até a parte de trás, vinha um casal, e o casal falou para ele, olha, não vai para ir para trás, porque tem um rapaz sendo agredido muito, ele está sendo espancado. E aí ele já sabia que era eu. Quando ele chegou gritando para eles pararem, eles já iam agredir o meu namorado novamente, mais uma vez. Foi aí que chegou a prima dele com a polícia. Entende? E aí, quando chegou a prima dele com a polícia, a gente achou que a gente estava salvos, que de uma forma ou outra a polícia ia nos ajudar, mas pelo contrário. A polícia queria que eu tivesse com documento, eu tinha acabado de ser agredido, eu tinha sido torturado na água, eu estava com muita dor, eu estava com meu rosto deformado, meu nariz tinha sido quebrado em 3 partes, e eles queriam o tempo todo que eu me identificasse se eu não tinha nenhum dos meus pertences, porque até os meus pertences eles roubaram. Você toca num Entende? ponto sensível, né, Jefferson, que é a questão da investigação. Então, você traz também informações desde o começo e agora reforça que, de alguma forma, a polícia lá em Portugal estaria tentando dificultar ou atrasar o andamento dessa investigação? Inclusive, das primeiras matérias, a gente falou que tinha saído de Lisboa, porque não nos sentimos seguros, porque quando eu estava na sala de cirurgia, fazendo a cirurgia, durou 3 horas, o meu companheiro desceu na guarita que tinha dentro do hospital, no Martim Muniz, para tentar conseguir continuar com o relato, porque ele conseguia prestar depoimento, eu não conseguia, eu estava com muita dor, gritava muito de dor, tiveram que me sedar, porque eu não aguentava, as dores eram insuportáveis, era muito forte.
E os policiais que estavam lá na guarita falou com ele que ele não poderia continuar com o procedimento no hospital, que a gente teria que depois, que eu tivesse alta, retornar para a terceira esquadra do bairro Alto, onde foi os mesmos policiais que começaram o atendimento com a gente, para sermos ouvidos. Só que depois ficamos sabendo pelos nossos advogados que a gente não precisaria retornar na delegacia. A gente poderia ter feito, sim, o relato no próprio hospital. Chegando na delegacia, os 7 policiais que estavam lá, que eram o mesmo da noite, não quiseram que a gente prosseguisse. Eles coagiram a gente, ficaram os 7 na nossa frente, eu com meu rosto enfaixado, com meu nariz todo com esparadrapo, com muitos hematomas, e eles mesmo assim perguntaram o que a gente estava fazendo na delegacia, se o nosso caso já tinha sido resolvido. Como a gente foi resolvido se a gente nem conseguiu prestar depoimento? E aí eles disseram, isso não vai dar em nada, o que, é que vocês estão fazendo aqui? E meu namorado chegou e fez assim, olha, a gente não está em condições de falar, pelo amor de Deus, deixa só a gente em paz. A gente foi para a sala do delegado, antes de entrar na sala do delegado, um policial, o da noite, o encarregado que estava da ocorrência, entrou para falar com o delegado. E nisso ele passou um tempo lá dentro, conversando com ele, para depois eles ouvirem a gente. Quando a gente chegou lá, que a gente foi, relatou tudo o que aconteceu, o delegado começou a anotar, a gente ia deixar para contar a parte dos policiais no final. O delegado não permitiu que a gente falasse da polícia, dizendo que a gente iria se prejudicar, que não ia ser bom para a gente perante a justiça, porque a gente estava denunciando a polícia, e que isso não ia ser bom para a gente. Então, daí a gente entendi como uma ameaça do próprio delegado. E até Quando a agora? gente pediu... Desculpa. Pronto, desculpa. E até agora, só para eu não perder o fio, só para eu entender também, até agora, que retorno vocês têm? Isso aconteceu no final do mês passado, a gente está quase um mês, né? Quase um mês dessa sessão de espancamento que você sofreu junto com o seu namorado. Que informação também a embaixada e que suporte a embaixada tem dado para vocês que estão com uma advogada? A gente, inclusive, teve que abandonar Portugal, porque tinha um rapaz seguindo a gente. Ele estava em 3 locais diferentes que a gente foi. Um rapaz com tatuagem, não era o mesmo do vídeo, mas tinha um rapaz seguindo a gente. E a gente ficou realmente intimado com ele, porque a gente não sabia, a gente sabe que o dono tem muita influência no meio do político, inclusive ele é amigo do primeiro-ministro de Portugal. Então, assim, a casa continuou funcionando como se nada tivesse acontecido. E um dos seguranças continua ainda trabalhando na casa. Depois de um mês, a casa ainda continua com os mesmos seguranças, fazendo a mesma segurança dentro da casa. Retratação assim que você não considerou suficiente, né? Porque eles disseram apenas que iriam apurar, né, as circunstâncias do fato e até agora então você não viu nenhum avanço, não foram chamados mais uma vez, né, para prestarem qualquer tipo de novo depoimento. Então, Jefferson, eu queria saber como é que você explica, né, a que você atribui tanta violência? Olha, a gente está tentando entender ainda, porque como o Luiz retornou para tentar usar a casa do banho, que é o banheiro, e explicou a situação, falou que tinha uma pessoa, ele não lembra se ele falou meu companheiro, mas a gente se trata como meu companheiro. E aí, quando ele falou isso, os seguranças gritaram para ele dizendo que ele nunca mais ia pisar naquela casa. Você aqui não pisa nunca mais. E aí ele fez, tá bom, eu não piso nunca mais, já tô entendendo, eu vou sair. E eles já foram empurrando os dois com ele, botando ele para fora da casa. Nisso chegou um terceiro por trás, foi aí que eu saí, que eu ouvia o barulho deles. E aí eu saí, quando eu vi a presença dos 3 seguranças em volta do Luiz, o terceiro já veio e deu um soco por trás na cabeça dele, deu um soco aqui. Nisso o Luiz já caiu no chão. Nisso que o Luiz caiu no chão, ele já cortou o supercílio. E aí foi eu e a prima dele para tentar defender ele, apartar, porém sem sucesso. A prima dele levou um soco no olho, inclusive tinha um rapaz próximo, segurou a prima dele para ela não ser agredida também junto com a gente. E eu continuei sendo agredido porque eu não deixei ele sozinho. Eu continuei tentando para tirar ele, cessar as agressões e não paravam. Quando a gente tentava fugir, eles não deixavam a gente fugir. Eles davam gravata na gente, derrubavam a gente no chão. Foi aí que nesse ato eu consegui me soltar de um deles e eles continuaram agredindo o Luiz. Porque o foco era o Luiz. Eles tinham botado o Luiz para fora. Eles tinham já agredido o Luiz dentro da casa, quando eles empurraram, e fora da casa. O foco era o Luiz, não era eu. E, né, aqui, essa entrevista ao vivo, ele está num país que não pode revelar,
Lembrando que o Jefferson Tenório e o companheiro dele, Luiz Almeida, tiveram que sair, né, de Portugal porque ficaram com medo. Ele acabou de dizer que estava sendo seguido em alguns estabelecimentos e acharam por bem sair. Estavam se sentindo intimidados. E só para a gente concluir, então, você disse agora que não sabe por que tanta violência, mas no primeiro momento você chegou a relacionar, né, essa agressão toda com algum tipo de discriminação pela sua orientação sexual e também xenofobia por serem brasileiros em Portugal, já que outros relatos parecidos vêm tomando forma na mídia, né? Hoje, então, você não sabe por que apanhou desse jeito? Não, as ameaças que estão chegando para mim é justamente com esses ofensivo por eu e ele ser gays. As ameaças que estão chegando é justamente por isso. E a última que eu recebi foi brasileiro de merda, volta pro teu país. A última que eu recebi. Então, assim, tanto por xenofobia quanto a nossa sexualidade. A gente tem convicção que a gente foi realmente agredido porque a gente era gay. O que você estávamos espera? num lugar hétero. O que você espera daqui para frente? Justiça. A gente quer ir até o final, a gente não vai se deixar intimidar, porque os nossos advogados já falaram que eles estão tentando intimidar a gente, que é pra gente desistir, mas não vamos desistir, vamos até o final. A gente foi chamado novamente na delegacia, depois de mais ou menos uma semana do que aconteceu. Fomos na delegacia para um novo depoimento. A gente achou que tinha sido ouvido de alguma forma, porque repercutiu no Brasil, mas não. Chegamos eles se informaram por ligação, não mandaram e-mail a gente, avisando que a gente tinha que comparecer na delegacia, não mandaram WhatsApp, nem mandaram SMS. Eles apenas ligaram de um número que a gente não sabe nem qual é, falando que a gente precisava comparecer na delegacia do Martim Muniz, relatando que nosso caso tinha sido transferido da terceira esquadra do Bairro Alto para do Martim Muniz. A gente achou que eles tinham tirado de lá, porque a gente tinha denunciado a polícia, e ia ser ouvidos. Mas não, quando a gente retornou, que fechamos depoimentos, passamos 7 horas fechando depoimentos, que fomos falar novamente sobre a polícia, eles não queriam deixar a gente falar. Foi preciso o meu advogado falar assim: se você não coloca o que o meu cliente está falando, a gente vai direto para o Ministério Público fazer a denúncia. Entendi. Foi aí que eles ouviram a gente. Entendi, Jefferson. Olha, eu agradeço demais a sua participação, trazendo detalhes muito importantes e ainda não publicados, né, sobre o que aconteceu depois desse espancamento todo na frente de um bar, né, de uma boate lá em Lisboa, Portugal, e a sequência de agressões no Rio Tejo por um dos seguranças. Isso, inclusive, foi filmado e agora a gente está divulgando as imagens aí do momento em que o alagoano aparece sendo barbaramente agredido até perder os sentidos, né? Ele que teve fratura no nariz, precisou de um tempo para se recuperar e ainda está se recuperando e, por fim, tiveram que sair de Portugal por medo, mas não vão desistir de cobrar o esclarecimento e a justiça devida no caso. Agradeço muito a você, um abraço aí onde você estiver, força e que tudo se resolva da melhor forma daqui para frente. Bom, chegando, dando apoio a gente, tem muita gente do nosso lado, dizendo que isso precisa ser denunciado, porque está acontecendo com muita frequência com nós brasileiros em Portugal e ninguém faz nada. A gente está sendo agredido de graças e ninguém faz nada. Então, sendo violência gratuita. Ninguém faz nada por nós brasileiros em Portugal. Nem a polícia deixa a gente ser ouvidos. Obrigada, Jefferson. Eu entendo a preocupação e também é importante fazer a denúncia e esse espaço existe aqui para isso. Até mais, até uma próxima oportunidade. Agradeço demais, viu? Valeu pelas suas informações e nós entramos em contato com a Embaixada do Brasil em Portugal e ainda estamos esperando uma resposta, né, para saber de que maneira a Embaixada tem atuado nesse caso dos brasileiros agredidos em Lisboa, Portugal, e um deles é daqui de Alagoas, estava lá morando, né, com o marido, por acreditar que Portugal tinha melhores oportunidades de trabalho, tinha mais segurança, inclusive, a oferecer às pessoas que moram, que vivem hoje, né, num país europeu, mas para eles, pelo menos, a experiência foi traumática e muito diferente, tanto é que eles nem estão mais